E temos momentos de tensão na América Latina. Olha só, o Lula ontem convocou uma reunião de emergência aí com toda a cúpula militar e também com os seus assessores internacionais. Por quê? Porque o Trump invadiu a Venezuela e sequestrou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E tudo indica ali que foi um complô dentro da Venezuela, porque soldados dos Estados Unidos chegaram no quarto do Maduro, que estava dormindo com a esposa dele, ou seja, não deram um tiro para entrar no palácio do presidente. Os Estados Unidos também bombardearam algumas instalações militares da Venezuela, algo bem estranho, porque faz aí cerca de um mês e meio eu mostrei aqui vídeos, inclusive que foram publicados pelo governo da Venezuela, de artilharia antiaérea russa que chegou na Venezuela no mês passado. Aí você fala, pô, se eles têm artilharia antiaérea, como é que os aviões chegaram a Caracas para bombardear? E outra, como é que se chegou lá sem dar um tiro sequer? Pois bem, teve alta traição aí. Logo se imagina, pô, e se passasse alguma coisa assim no Brasil? E se o Trump, de repente, resolvesse comprar a narrativa bolsonarista de que, abre aspas, o Brasil é uma narcoditadura e o STF é o braço jurídico dessa narcoditadura? Coisa que é dita aí pelos parlamentares bolsonaristas faz muito tempo. Aliás, desde antes de o Lula assumir, já o bolsonarismo associava o Lula a tráfico de drogas e a narcotráfico. Vamos lembrar, em 2019... o então presidente, hoje presidiário, Jair Messias Bolsonaro, publicou no Facebook e no Twitter dele um vídeo que seria de integrantes das Farc, que é o grupo revolucionário aí da Colômbia de traficantes de drogas narcoterroristas, dizendo que o Lula, o Maduro, o Evo Morales e entre outros aí eram os chefes deles. Aquele vídeo foi deletado depois porque foi comprovado que era fake, mas ele postou o vídeo. Depois eu cheguei a fazer um vídeo, foi o primeiro vídeo meu que bateu mais de 1 milhão de visualizações no TikTok, em que eu mostrava que o local onde o Bolsonaro fez uma live era o mesmo local onde gravaram aquele vídeo. E mostrava inclusive que, olha só, a live foi feita num quartel-general em Manaus. E o Eduardo Bolsonaro esteve em Manaus em evento oficial 3 ou 4 dias antes daquele vídeo ser publicado pelo Bolsonaro. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro ajudou a confeccionar aquele vídeo naquele local. Pois bem, aí você vê, desde 2019 o Bolsonaro era presidente, já estava com essa narrativa. E se um dia os Estados Unidos, querendo aí riquezas do Brasil, resolve comprar essa narrativa? Vamos lembrar que tivemos um golpe de Estado para roubar o nosso petróleo. Então hoje, se você, principalmente se você mora no litoral do Brasil, em alguns locais, como em Aracaju, dá para ver as plataformas de petróleo. Algumas são da Petrobras, outras são da francesa, Total. Outras são da Exxon, que é estadunidense, da Shell e de várias outras empresas aí, de países que tomaram o nosso petróleo e compraram a preço de banana no governo Temer e no governo Bolsonaro. Vamos lembrar que a BP, British Petroleum, que é a maior empresa petroleira da Inglaterra, eles comemoraram esse ano que eles encontraram ali 300 bilhões de reais em petróleo numa bacia que eles compraram por apenas 400 milhões de reais. Você fala, o quê? Então Bolsonaro vendeu por 299 bilhões e 600 milhões a menos do que valia? No governo Bolsonaro foi vendido isso aí. Aí você vê que coisa, olha o tamanho do prejuízo. Às vezes você vê o governo brigando com o Congresso Nacional por causa de 5, 10 bilhões. Em uma tacada, o Bolsonaro roubou aí, fez uma empresa inglesa roubar da gente 299 bilhões e meio de reais. Aí você vê, caramba, é muito crime da direita. Então imagina se um dia ele resolve fazer isso. Então, a palavra aí no governo Lula é ver. Hoje a maior preocupação do governo é o que fazer aí com as nossas Forças Armadas. O ministro Múcio seria o primeiro a trair o Lula. Alguém tem alguma dúvida disso? Comenta aí se você tem dúvidas de que o Múcio seria o primeiro a trair o Lula. Eu acho que não precisa nem oferecer muito pro Múcio, não. Não precisa oferecer $1 bilhão, 100 milhões de dólares, nada. Olha, se oferecer para ele um pão de queijo bem feito, é capaz dele já aceitar, tá? Pois bem, aí nisso, o Celso Amorim, ele falou, ele foi à China em setembro, ele voltou à China várias vezes já de lá para cá. Ele faz mais de uma visita por mês para a China. Mas em setembro ele foi ao desfile militar ali, da comemoração dos 80 anos de que a China conseguiu vencer o Japão na Segunda Guerra Mundial. Se você não sabe, isso não é muito dito pela imprensa, o Japão cometeu um mega genocídio na China durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão invadiu a China e fez lá um massacre total. A China conseguiu vencer o Japão a duras penas. E nesse desfile aí, o Celso Amorim falou, olha, nós estamos abertos para parcerias militares com a China. Por quê? Porque foi provado ontem, já tinha sido provado aí durante todo o genocídio que aconteceu em Gaza, né? Mas ontem ficou aí mais comprovado ainda que um país pode simplesmente rasgar a lei internacional
e não acontece nada. Aliás, pode até rasgar a lei interna. Se você não sabe, os Estados Unidos não podem invadir outro país sem autorização do Congresso Nacional. Invadir. Os Estados Unidos, ninguém pode invadir outro país soberano a não ser que tenha autorização do Conselho de Segurança da ONU. Então, teria que ter uma reunião do Conselho de Segurança para autorizar essa invasão, para a invasão acontecer. Teve? Não teve. Até porque se tivesse, teria veto da Rússia e da China, por exemplo. E aí, não precisou. E a lei internacional, Thiago? Dane-se. A única lei internacional que vale hoje em dia, eu vou te mostrar aqui. É essa aqui, ó. Você tem um míssil, uma bomba atômica, né, uma ogiva nuclear, e um míssil interbalístico. Se você tiver isso, a lei internacional está ok. Se você não tiver isso, você está ao bel prazer do que os imperialistas pensam. Para você ter ideia, o presidente da França, o Macron, ele conseguiu ser um dos piores líderes mundiais aí a reagir à invasão dos Estados Unidos na Venezuela. O Macron, ele fez um texto que